Oiê! Chegando aqui para o nosso segundo episódio da série Formação da Personalidade. Falamos anteriormente a respeito de essência e hoje a gente efetivamente começa a dar corpo à nossa persona, à nossa personalidade. Mas antes de entrar efetivamente nesse tema, eu acho que é importante explicar o conceito de pele para definir aquilo que compõe a nossa personalidade. O criador dessa teoria é o José Fonseca, e ele chamou de pele aquilo que começa a compor a nossa personalidade a partir do nosso nascimento, porque é como se a nossa essência fosse revestida por isso. É como se a nossa essência primeiro fosse revestida pela pele biológica e depois pela pele social. E por isso que alguns de vocês me responderam por aqui o quanto é difícil acessar a nossa essência, o quanto é difícil entrar em contato com aquilo que é puro e genuíno, só meu, aquela característica que me define independente do meu papel social. Porque a gente tem essas duas peles que recobrem a nossa essência e que dificultam o nosso contato com ela. Bom, mas então vamos dar início à teorização da primeira pele, que é a pele biológica. Tem-se cada vez mais aumentado os estudos a respeito de como a nossa biologia interfere no nosso comportamento. Mas aqui é importante a gente definir pele biológica por dois determinismos diferentes. E o primeiro deles é de fato genético, que são aquela carga genética que a gente recebe da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. É a cor do cabelo, é a cor da pele, é se o cabelo é crespo ou liso, se nós somos altos ou baixos, mais fortinhos ou mais miúdos, com pé grande ou com pé pequeno. É interessante a gente perceber que as nossas características físicas já começam a compor a nossa personalidade. E é muito importante também a gente perceber que isso já define até, em alguns momentos, quais são os grupos aos quais a gente vai pertencer. Óbvio que isso é uma questão genética interligada com uma organização social, mas a gente participa da sociedade, não é mesmo? Então, esse é o primeiro fator que determina a nossa personalidade, a carga genética que a gente recebe dos nossos pais ou de quem veio antes da gente. Além de características físicas, a gente também herda características fisiológicas, predisposições para algumas doenças, predisposições para algumas potências, isso a gente também herda, mas eu não vou entrar profundamente nisso, porque senão eu teria que dar uma aula aqui de psicopatologia para vocês, e não é essa a intenção. A intenção é a gente começar a entender como a gente se forma enquanto ser humano. O segundo determinismo biológico é o determinismo de padrão de comportamento. E aqui eu acho importante a gente fazer um parênteses para entender o porquê que a gente se deixa interferir tanto pelo padrão de comportamento inicialmente da nossa família. Nós somos animais, mas temos uma grande diferença com todos os outros animais. Nós, seres humanos, demoramos muito para maturar. Enquanto um cavalo nasce e sai andando em questões de minutos ou no máximo horas, nós levamos 1 ano para isso. Então, como maturamos muito lentamente, nós dependemos também dos nossos cuidadores, que seriam nosso pai, nossa mãe, nossa família, ou seja lá quem fez esse papel na nossa vida, para dar manutenção à nossa vida, à nossa sobrevivência. Só com o passar do tempo, o ganhar de consciência, a gente percebe que isso não é à toa, que isso não é inato, que isso não é mágico. Então a gente começa a barganhar. Né? A gente começa a fazer trocas afetivas para dar manutenção a esses cuidados. E aí entramos numa manutenção não só de uma questão de sobrevivência, mas também numa questão de constituição da nossa essência. Por isso que essas primeiras pessoas que compõem a nossa vida e o nosso contexto social interferem de forma direta em quem nos tornamos. Porque é a partir da sobrevivência ou da permanência nesse grupo que é garantida a nossa sobrevivência. Mas aqui é importante a gente não esquecer de uma coisa. Nós somos sim os animais que mais dependemos do cuidado dos outros para a manutenção da nossa vida, mas também nós somos os únicos animais que pensamos, que usamos a nossa razão.
Se eu pudesse explicar a diferença entre nós humanos e todos os outros animais, eu poderia dizer que todos os outros animais, eles têm um pedacinho muito pequenininho de comportamentos adquiridos e um pedaço enorme de comportamentos inatos, que a gente pode inclusive chamar de essência. E nós, seres humanos, somos o oposto disso. Nós temos um pedacinho pititico assim, que a gente pode chamar de inato e de essência, e um padrão de comportamento gigantesco que a gente adquire a partir das nossas relações. Então, isso difere a gente dos animais em termos de pensamento. Eles não podem pensar para avaliar como vão agir. Eles agem instintivamente. Nós, seres humanos, somos dotados de pensamento. E por isso que a gente tem obrigação de selecionar aquilo que é adequado ou não adequado para as relações que eu quero estabelecer ou para a vida que eu quero ter, e responsabilizar menos, né, gente? Responsabilizar menos o que veio antes da gente e mais a nossa sabedoria em determinar o nosso destino. Achei importante incluir essa parte aqui da questão da autorresponsabilidade, porque é parte da minha autorresponsabilidade vir aqui trazer esse conceito para vocês. Quando nós falamos que a gente herda muita coisa da nossa família em termos genéticos, mas também em termos de comportamento, a gente pode ficar fixa num padrão de que eu sou assim porque a culpa é da minha mãe, ou eu sou assim porque a culpa é do meu pai. Não. Se você não é do jeito que você gostaria de ser, essa culpa é sua, não é de mais ninguém. Porque você é dotado de pensamento, razão e inteligência. E isso te torna extremamente apto a escolher o seu destino. Então, só acho importante fazer esse parênteses aqui. Bom, mas é importante também avaliar, e por isso que eu trouxe esse conceito aqui para vocês, de que forma esse primeiro ambiente que você nasceu, onde você viveu, quais foram as características físicas e genéticas que você herdou de quem te trouxe até aqui, dos seus pais, dos seus avós, qual foi o primeiro ambiente social que você conviveu, quais eram, como que você percebeu este ambiente, né? O Winnicott, que é um pós-freudiano, ele chamava de seio bom e seio ruim aquela criança que era atendida prontamente com as suas necessidades pela mãe, que aqui a gente troca facilmente por cuidadora, e seio mal aquele que não tinha todas as suas necessidades atendidas. Lembrando sempre que quem cuida da gente sempre quer o melhor, né? Sempre tá fazendo em prol da manutenção da nossa vida. Só que as interferências e a forma que a gente recebe essas informações é extremamente subjetiva, né, gente? A gente pode usar aquela historinha que eu sempre vejo por aqui nas mídias, no Facebook, na internet, que é uma chargezinha onde conta a história de dois irmãos gêmeos univitelinos que foram criados por um pai alcoólatra. Um deles se tornou alcoólatra e o outro nunca colocou uma gota de álcool na boca. Quando perguntado aos dois por que um se tornou alcoólatra e por que o outro nunca tinha bebido, a resposta foi exatamente a mesma. Eu cresci assim e eu me tornei assim porque eu cresci vendo meu pai beber. Então, o jeito que a gente recebe a informação é extremamente subjetiva e isso reforça ainda mais a nossa responsabilidade em saber acomodar a nossa história de forma adequada para a vida que eu desejo ter. Óbvio que quando eu falo disso e com essa exigência de consciência, eu estou conversando com você que de repente tem uma tipologia que precisa ser corrigida. O que eu chamo de tipologia é um jeitão de ser. Aquele jeitão de ser que está afastando a gente do que a gente deseja, sabe? Ou que está impedindo a gente de fazer, estabelecer as nossas relações do jeito que a gente deseja e gostaria. Eu não estou falando de patologia. A questão patológica, ela efetivamente é uma doença e precisa de um tratamento muito mais aprofundado e muitas vezes o auxílio de medicamento para que se dê conta da questão do lado que não está saudável. Mas, mais uma vez, eu estou me direcionando à saúde, não à doença, assim como a minha linha da psicologia sempre privilegia olhar para o que é saudável e não para o que é patológico. Bom, a gente volta logo mais para falar a respeito da nossa pele social, e essa de verdade para mim é a mais importante, porque quando a gente sai do seio da nossa família, muita coisa que a gente aprendeu ali se perde em prol do contexto social que a gente vive. Então logo eu volto para a gente conversar a respeito da pele social. Até mais!